há 37 anos, não conhecia. Graça e paz, irmãos, tudo bem? Estamos aqui com o nosso novo projeto, que é o podcast, e hoje nós temos um entrevistado aqui, super gente boa, que é o nosso querido irmão Alex, secretário da igreja. Eu quero dizer uma coisa para você: seu testemunho edifica outras histórias de vida. E aqui a gente vai começar com esse bate-papo, né, falando um pouco de testemunho, e eu queria que o Alex já se apresentasse melhor e já começasse a falar um pouco da sua história de vida, do seu testemunho. Temos visto aqui o Alex tendo um crescimento maravilhoso aqui na nossa comunidade, e a gente queria poder conhecer muito mais o Alex. Graça e paz, Alex. E aí, querido? Graça e paz. Sou Alex Nunes, empresário do agro, mas para conhecer o Alex, nós precisamos voltar lá na infância. Eu vim de uma família muito humilde, muito pobre mesmo. Já aconteceu muitas vezes de passarmos até fome. Em qual região, especificamente, Alex? Essa época, especificamente, morávamos em Cuiabá, Mato Grosso, ali anos 80, e passamos assim muita necessidade. Meu pai assalariado e o único provedor da casa na época, né? Então, assim, tínhamos as contas bem apertadas mesmo, e precisávamos, assim, de alguma forma tentar ajudar no suprimento da casa. E eu acredito que foi dali que gerou um espírito empreendedor em mim. Quantos filhos na época lá? Era meu pai, minha mãe e eu e meu irmão, né? 2 filhos. Uma família de 4 pessoas, sim. Um cachorro e um papagaio. Certo. Sempre, né? Sempre tem. E lembro bem assim que estudava pela manhã, né, escola pública, mas durante a semana eu costumava preparar artesanatos e outras coisas que eu pudesse vender. Isso para ajudar na renda. Para ajudar na renda, para que eu pudesse vender na feira, que em Cuiabá, pelo menos no bairro onde eu morava, as feiras aconteciam só no domingo. Nós estamos aqui em Belém do Pará, e aqui a feira é todo dia, né? Todo dia tem feira. É diferente de Cuiabá, pelo menos naquela época, que as feiras se reuniam ali, os vendedores de feira, somente em um dia da semana. E nesse caso era o domingo. Domingo pela manhã até no máximo às 13 horas. E tudo aquilo que eu preparava durante a semana, no domingo acordava cedo, eu ia ali na feira vender para trazer uma renda extra para dentro de casa. E lembro bem que sempre fui bom de negociar. Aquilo que eu não vendia, eu já negociava com o vendedor de porco, com o vendedor de laranja, e sempre de alguma forma, se não viesse dinheiro, eu trazia algo para negociava. Então, assim, uma coisa que se destaca muito da minha história de vida é essa infância com muita dificuldade financeira. Uma história de superação também, né, Alex? Exatamente. Porque você contou no início que a família de vocês era uma família pobre, né? Economicamente falando. Então, havia necessidade dos filhos, né, irem para a rua para poder trazer também um complemento. Exatamente. Então, é uma história de superação, né? A tua história. Exatamente. E aí veio daí o espírito de empreendedor, veio crescendo, ficou na cidade, depois foi... Como é que é? Isso aconteceu ali nos anos 80, né? Mas em Cuiabá. Eu sou natural de São Paulo, capital. Morávamos em Cuiabá nessa época por conta do trabalho do meu pai. Já nos anos 90, essa empresa que meu pai trabalhava, ela abriu uma filial aqui em Belém. Sim. E aí ele veio transferido.
Só que nessa oportunidade, tanto eu como meu irmão já viemos com promessa de emprego dentro dessa fábrica. Até porque tínhamos idade já para estar trabalhando de carteira assinada, e foi ali por volta de 91 que foi o meu primeiro trabalho de carteira assinada. Eu com 15 anos 15 na anos. época, carteira assinada, trabalhando de peão, varrendo chão de fábrica, numa madeireira. Nossa, aí. E ali naquela fábrica eu fiquei durante 10 anos, mas sempre assim algo queimava dentro de mim pro empreendedorismo. E depois de 10 anos ali naquela fábrica, ela era o ramo madeireiro que começou a ter uma decadência, né? Em toda, era geral em relação a madeireiras, né? E aí houve uma oportunidade de uma outra empresa da agroindústria. Eu mandei um currículo, fui aceito, né? Ali, e ali eu desenvolvi um certo nível de carreira dentro dessa segunda empresa, onde eu fui, comecei ali já numa função mediana, mas cheguei à gerência dentro dessa empresa, tinha ali um bom salário, tinha ali um cargo de confiança, mas ainda não estava satisfeito. Por mais que assim as finanças estavam suprindo toda aquela necessidade que houve na minha época de infância, mas ainda faltava algo. Era aquele espírito empreendedor. Alex, você falou para mim agora há pouco que hoje você está como empreendedor do segmento do agro. Isso. Então tudo veio desse tempo. É isso? Tudo começou lá atrás, com o espírito de empreendedorismo, mexendo com o segmento que você está hoje, ou não? Não. Especificamente falando. Teve uma história aí, um entretempo que eu posso dizer: Alex não salvo e Alex salvo. Certo. E o que eu quero dizer com isso? A partir do momento que eu conheci Cristo Jesus, é muito importante eu ressaltar que houve uma mudança mais do que significativa na minha vida após eu ter conhecido Jesus Cristo e recebido Ele como Senhor e Salvador da minha vida. E aí a minha vida, a minha história começou a ter um rumo diferente. Certo. Enquanto eu ainda trabalhava nessa empresa, eu não conhecia ainda Cristo, e eu era, nós podemos dizer, deísta. Eu até acreditava que Deus existia, acreditava que Ele tinha criado o universo, mas não acreditava que Ele fazia contato com o ser humano aqui na Terra, que era Deus lá e nós aqui para se virar. Essa era a minha crença. Me diz uma coisa, Alex. E a partir de quando você começou a ter esse relacionamento? Começou a entender que Deus ele podia estar em nós e a gente poder ter esse relacionamento com Ele? Conta aí para nós. Conta aí para os nossos telespectadores. Foi um momento muito ímpar na minha vida. Antes de eu conhecer Cristo, eu abandonei aquele trabalho que eu tinha ali de confiança, com um salário bom, e fui empreender. Aí fui empreender ali no ramo de roupas. Eu comprava roupa em atacado e distribuía para revendedores. E ali eu comecei a fazer até um bom dinheiro nessa área. Mas um dia, quando eu decidi conhecer Cristo e me deixar fazer com que Ele cuidasse verdadeiramente de mim, eu, por incrível que pareça, para uma pessoa que não acreditava que o Senhor pudesse fazer contato
com os humanos aqui na Terra, foi exatamente isso que aconteceu. Eu comecei a ser ministrado diretamente pelo Senhor, aonde Ele me trazia uma recomendação de abandonar aquela área de empreendedorismo que eu estava desenvolvendo. Sim. E aquilo era tão forte que estava acontecendo que eu não conseguia duvidar que era Deus falando comigo. Uma pessoa considerada deísta, que não acreditava na comunicação de Deus com o ser humano, passou a ser ministrado diretamente por esse Espírito Santo que hoje mora no coração daqueles que... Isso que idade? Já? 37 anos. 37 Eu já anos. tinha passado uma vida. 37 anos. Parece assim até... Parece não, eu acredito ser até mais difícil de trabalhar um quebrantamento numa pessoa que há 37 anos não conhecia esse Deus. Então, antes de você, por exemplo, Alex, encontrar Jesus e servir a Ele, você não tinha nenhum tipo de relacionamento com a religião, andava distante, como é que é? Não chegava perto? Não, eu não De tinha fato, você- nenhum relacionamento espiritual. Sim. Então, Não assim... ia nem na igreja no domingo? que- Não tinha Não. mesmo. Eu poderia estar indo ou nas missas, né? Ou num qualquer outra religião. tinha Não. Eu era descredo, né? Sim. Eu me declarava católico, porém era aquele que nunca foi. Eu não fui batizado, eu não fiz crisma, eu não fiz primeira comunhão. Era por Não- conveniência. Né? Era para conveniência, só para dizer que eu estava afiliado, vamos dizer assim, a alguma coisa do cunho espiritual. Mas na Entendi. verdade eu não tinha. E Alex, aí você falou aí que já com 37 anos você começou já se aproximar de Deus. Né? E a partir daí, Alex, o que mudou, começou a mudar na sua vida, quando você começou a perceber que tinha algo diferente? Como é que começou isso? Vamos lá, tenta resumir aí pra nós aí. Enquanto isso eu quero pedir pra produção trazer um cafezinho pra nós aí. Tá? Mudou a partir do momento que eu comecei a. Suco. Mudou a partir do momento que eu comecei a receber essa ministração diretamente do Senhor para abandonar aquela área que eu estava trabalhando naquele momento, que era com a venda de roupas e alguns acessórios. Como é que tava? Você estava solteiro, né? Já tinha família? Não, eu já estava casado, só não tinha filho. Certo. Perfeito. Salientando, né, que eu não era crente, mas a minha esposa era de berço evangélico, Sim. então ela ali sempre tentando mostrar esse caminho para mim, até que um dia eu me rendi a isso. E para haver essa mudança, eu precisei voltar lá na minha infância, a escassez. Sim. Começou a se encaixar aí. Interessante. Voltei à escassez por quê? A ministração que eu recebia do Senhor de abandonar aquela área de atuação vinha também com uma palavra: aguarde, que eu vou te dar um novo direcionamento. E, amados irmãos, era algo tão forte sendo ministrado dentro do meu espírito, que quem já experimentou isso sabe o que eu estou falando. Não tem como duvidar que era o próprio Deus falando ao meu coração. E assim eu abandonei e esperei. Eu tive essa atitude de fé e fiquei esperando. Só que essa espera, que durou em torno de 4 a 5 meses, me levou
àquela escassez que eu vivia na minha infância. Explica melhor sobre isso aí. Quando eu abandonei a área de atuação que eu estava fazendo, todos os meus... as pessoas que tinham material meu na praça vendendo também sumiram. Quando perceberam que eu ia mudar ali alguma coisa, todo mundo sumiu. E todo o recurso que eu tinha acumulado até aquela data, foi dali que a gente ficou saindo para as despesas da casa e não entrava mais nada. A ponto de eu chegar, não saber o que eu ia me alimentar no dia seguinte. Quantas vezes a minha esposa, estávamos sem gás em casa, a única comida que tinha naquele momento eram ovos, e ela ia fritar ovo na frigideira, na churrasqueira, ali a carvão, que a gente estava sem gás. Então, assim, eu experimentei de novo a escassez, mas algo me confortava por conta que eu sabia que estava em obediência a algo que, para acontecer algo maior na minha vida. Então você praticamente já estava passando por um processo de transformação na tua vida, saindo de um processo de um velho homem, digamos, para um novo homem, um novo Alex. Exatamente, eu posso dizer... Essa época você já morava em Belém, do Pará? Já era Belém. Sim. Que nos anos 90 nós viemos para Belém. Perfeito. E aí, nesse período, né, que eu estava empreendendo, já era tudo aqui em Belém. E passaram 4, 5 meses, esgotou todo o recurso que a gente tinha em casa, até que um dia eu recebi um novo comando da parte do Senhor para um novo empreendimento, tão forte quanto aquele que eu recebi para abandonar a área de atuação que eu estava fazendo. Parece assim loucura, mas eu tenho uma passagem bíblica que está em Josué capítulo 6, do verso 2 ao 5, que diz assim: Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Verso 5. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Quando eu leio essa passagem, eu vejo que era algo assim que parecia loucura, até mesmo para aquele povo que estava vivendo esse momento ali. Uma cidade considerada com muros intransponíveis, né? Assim diz a história. Sim. Sobre Jericó, e como 7 voltas ao redor do muro e um grito derrubaria toda aquela fortaleza. Sim. Então eu trouxe essa palavra para a minha vida também, que aquilo que parecia ser loucura, mas com o comando de Deus, era algo para uma conquista memorável, uma conquista que de fato ia fazer diferença na minha vida, como fez diferença na vida daquele povo que presenciou mais um milagre do Senhor, porque de fato dar uma volta em volta da cidade, gritar e a muralha cair é milagre, eu considero isso como milagre, como aquilo que aconteceu comigo também. E na oportunidade o Senhor me deu um comando, né? Como eu estava comentando,
que era para me vender sementes do açaizeiro, do açaí tão famoso no mundo todo hoje. E eu disse, como eu vou fazer isso? Mas agarrei aquela palavra, chamei minha esposa, disse, amor, Deus me disse que eu vou vender sementes de açaí. Ela, mas como que tu vai vender? Tal, não sei o que, como você vai fazer isso? Eu disse, eu vou pegar as sementes de açaí lá onde bate o açaí e vou vender. Aí a minha esposa olhou para mim e disse, tu tá ficando louco? E nesse período você já estava servindo a Deus. Servindo a Deus, tanto é que ao comando do Senhor eu abandonei a área. Servindo a Deus, não, já estava na CBR. Aqui na CBR, foi a minha única casa de conversa. Perfeito. A CBR, a Comunidade Batista da Restauração aqui na Barão, foi a casa onde eu encontrei Cristo e sirvo até hoje. Perfeito. E ela disse, comentou, né, assim, isso é loucura, isso é lixo. Caroço de açaí. Caroço de açaí é lixo, como é que tu vai vender lixo? Eu falei assim, não, eu tenho uma palavra do Senhor, que é aí que eu vou iniciar minha empresa, porque eu não tinha mais recurso nenhum para empreender. O espírito empreendedor estava aqui, a palavra do Senhor estava aqui, e o recurso é o recurso natural que já estava ali. E Alex, mas você já tinha visto em algum lugar, olha, caroço de açaí vai me ajudar a produzir? Eu não sabia. Você teve assim, uma revelação? Como outras pessoas diriam, né? Foi um estalo na minha mente, Que mas show, eu atribuo isso a uma revelação de Deus mesmo. Que show. Da mesma forma, quando ele pediu para mim ali paralisar aquilo que eu estava vendendo, iniciar um novo projeto, mas só quando ele me desse esse segundo comando. E no primeiro momento eu catei as sementes no lixo. Eu peguei uma sacola da finada Yamada do supermercado e levei ali onde bate açaí, pedi licença, juntei ali do lixo, levei para casa, lavei, embalei, coloquei uma etiqueta bonitinha, ofereci na internet. O que aconteceu? Na primeira semana eu vendi aquele quilo. Só que a partir daquele momento que eu vi que o negócio era mesmo o Senhor, que foi uma prova ter vendido logo na primeira semana, eu fui estudar sobre se eu queria atuar numa determinada área, eu precisava fazer a minha parte, eu precisava me especializar na área que eu ia atuar. O Senhor, ele me deu o comando, me deu a ideia. E Alex, quando você vendia, por exemplo, essas sementes, o que você falava? Olha, essas sementes aqui é para isso. Plantio. Assim, o foco daquilo que veio ao meu coração era trabalhar com plantio. E a única coisa que eu tinha ali de recurso natural, que eu não ia precisar de dinheiro naquele momento, era o caroço de açaí. Ressaltando, né, que eu fiz essa primeira venda, mas aí eu fui me especializar na área. Aí eu descobri que tem, né, até hoje a Embrapa, que fornecia umas sementes selecionadas ali para plantio, e aí eu me adequei a essas sementes, que são as sementes especiais para o plantio, não mais aqueles batedores, mas eu precisei iniciar dali, por conta de recursos, por conta de não ter conhecimento da área, mas eu me especializei, conheci. Aí a minha empresa saiu da venda de sementes de açaí para uma produtora e comerciante de sementes e mudas de mais de... São centenas de espécies que nós trabalhamos hoje. O açaí foi o start. Foi o start. Mas hoje nós trabalhamos com a linha florestal, com a linha frutífera,
com a linha ornamental. Constituímos uma empresa, Certo. tal, com CNPJ, com endereço físico, tudo. Também nos adequamos a sermos certificados pelo Ministério da Agricultura, que rege essa área, que fiscaliza essa área de plantio e várias outras, né? Mas a minha área de atuação ela é fiscalizada pelo Ministério de Agricultura e hoje nós temos certificado Renasem junto ao Ministério da Agricultura. Não mais utilizamos sementes sem procedência. Sim. Foi aquela única vez, só como start para chegarmos até aqui, né? E essa história já faz 10 anos, né? Essa empresa, mas nem sempre foi crescente essa empresa. Teve momentos assim, muitos momentos de queda, muitos momentos mesmo de queda. Entendi. E eu lembro que há 5 anos atrás, foi uma época que, por incrível que pareça, nós ficamos um ano inteiro, 5 ou 6 anos atrás, sem vender nada. Sem vender nada. Você já estava dependendo exclusivamente desse produto, Da gerar venda. recurso. Né? O nosso recurso estava vindo somente Ficar um ano sem vender. um ano sem vender. Ah, mas não vendeu nada, não comeu? A gente entrava somente para sobreviver. Sim. Eu não vou nem dizer que eu entrava só para comer, porque nem comer a gente comia o que queria, né? O que desejava, porque o recurso ficou bem escasso mesmo nesse período. E isso assim levou a quase um início de depressão em mim, ou a um início de depressão. Eu não cheguei a ficar depressivo, mas passamos mais uma vez nesse período, há uns 6 anos atrás, uma decadência na empresa. E talvez aquilo me travou, talvez me levou novamente àquela escassez lá da infância e acabou me travando. Sim. Até mesmo na atuação no empreendedorismo. E eu fiquei ali alguns anos trabalhando mesmo assim para sobrevivência. Não galgava nada maior. Fiquei Na verdade, sem expectativa. sem esperança, expectativa, né? aquilo ali talvez Tava desanimado mesmo. me desanimou, talvez tenha me levado para minha infância e me deu uma travada. Alex, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da tua infância, mas eu quero aqui pautar o Alex. Ele hoje é aspirante a pastor da nossa comunidade, da Batista da Restauração, é administrador por formação, né, é secretário da igreja atual. E nós estamos aqui falando desse testemunho porque o testemunho do Alex é edificante. Inclusive a gente vai entrar agora em umas pautas aqui, puxando já um gancho. Você falou muito sobre a questão da infância. Você falou aqui praticamente umas 4 vezes e se remetendo à infância. Mas por que, Alex? Você está falando muito dessa questão, eu travei, eu me remeti à escassez da infância. Fala um pouquinho pra gente aí, resumidamente, por que você está se remetendo à questão da infância? Eu comento a questão da infância porque recentemente eu tive entendimento sobre o assunto. Perdão, Alex. Inclusive, Alex, você também é psicanalista, né? Formou agora recentemente em psicanálise. Então, isso me oportunizou a perguntar mesmo por que ele falou tanto da questão da infância, né? Da escassez. Então, agora pode continuar, Alex. O nosso amado pastor Anderson Carlos, o pastor presidente dessa comunidade, ele é psicanalista, escritor, já tem 3 livros publicados, 3 ou 4 livros publicados. Eu sei que
tem um no forno aí. E professor de psicanálise. E foi oportunizado para nós aqui fazer o curso de psicanálise. E aí eu aprendi muita coisa ali dentro deste curso. Mas eu ressalto uma virada de chave num programa do pastor Anderson Carlos, que é o Ressignificar. O Ressignificar é uma imersão, tá? Que a gente faz ali de 3 dias. São 30 horas, né? A imersão. 30 horas. 30 horas de imersão, onde nós vamos lá na infância virar a chave. Olha, ressaltando, não pode falar muitos detalhes para criar uma curiosidade de fazer. Mas fala aí sobre essa questão da infância, Alex, porque houve de fato um ressignificar, né, na sua vida. De fato. Né? E fala aí, entra no detalhe da questão da infância. Então, eu entendi que eu precisava ir lá na infância, destravar algo que estava preso lá. Perfeito. Porque sempre me remetia à escassez da onde que aconteceu na infância. Isso travava você aqui. Travava. A empresa começava aí e me puxava para a infância. Escassez. Perfeito, perfeito. Então, o ressignificar, ele foi um divisor de águas na minha vida. Depois que eu fiz o ressignificar, eu consegui tirar da gaveta um projeto que eu estava enterrado há 5 anos. 5 anos passando necessidade, com um projeto engavetado, andando num carro velho. Quando alguém me via sem carro, era certeza que o carro deu prego no meio do caminho, eu chegava andando. E projeto engavetado. Mas depois que eu fiz o programa Ressignificar, essa imersão, eu consegui virar uma chave. Não posso e não quero entrar em detalhes aqui, que é importante que você vá conhecer ali fazendo. Porque no Ressignificar existem ferramentas, né, específicas para você lidar consigo mesmo. Com as emoções Exatamente. e vai tratar exatamente o ponto onde te trava. O meu era lá na infância, não sei o seu, não sei do pastor, mas virou a chave ali. E a partir desse momento eu consegui desengavetar esse projeto. Hoje a empresa... Que houve uma ruptura, né? A questão da infância, a escassez, as circunstâncias que você enfrentou ali, né? Que te travou. Então, no momento que você fez o Ressignificar, houve de fato uma ruptura, né? Pronto. Dividiu Agora águas. você sabe lidar com as suas emoções, pronto para seguir. Exatamente. E foi o que aconteceu, né? E aí eu consegui desengavetar uns projetos, a empresa conseguiu dar um up, o mesmo segmento. Recentemente conseguimos abrir mais uma empresa. Como eu disse, eu trabalho com a produção e comércio de sementes e mudas. De toda a linha florestal, frutífera, ornamental, paisagismo. E recentemente nós montamos uma fábrica do café de açaí. Voltamos lá para o início dessa fase empreendedora, a semente do açaí. Hoje nós... Lá na frente você descobriu que agora o café, a semente do açaí... Dá para fazer uma bebida. Produzir outra coisa. Outra coisa, uma bebida show. Muito, muito boa e muito consumida hoje no Brasil todo. Pode fazer mexendo, não tem problema não. E aí, hoje a gente tem essa produção própria do café de açaí da Ecoviveiro, é o nome da minha empresa. Já estamos vendendo aí para o Brasil todo e já com 2 países
também Glória já a conseguimos Deus. fazer a exportação para 2 países, né? E Glória aí a Deus. tentando alcançar a Europa agora. Alex, bacana esse nosso bate-papo, o teu testemunho, tenho certeza que vai edificar muitas vidas, principalmente quem tem esse espírito de empreendedor e que de fato está meio travado, não está conseguindo desenvolver o seu projeto, não está conseguindo desenvolver aquele projeto que está na gaveta também. E é bacana que a gente vê você falando por etapas, né? Você vem, fala da sua infância, do seu testemunho, fala da sua conversão, fala do ressignificar, e fala dessa chave que foi virada na sua vida, né? Para começar agora a empreender com mais intrepidez, né? Exatamente. E a gente escolheu o Alex, na verdade, nesse projeto piloto, que é o nosso podcast, porque de fato o Alex tem esse testemunho muito forte. E hoje a sua empresa, ela está desenvolvendo cada dia, né, Alex? Vendendo para o Brasil todo o teu produto, né? Que um dia estava ali esquecido, estava ali guardado, engavetado, né? Mas hoje está trazendo lucratividade para você, né? Exatamente. Só abrindo um parênteses aqui, gente, o Alex realmente ele tinha um carro, né? Um Corsa. Corsa? A carruagem de fogo. Carruagem de fogo. E o fogo é porque ele aquecia muito. Então, é interessante que toda essa virada que houve na vida do Alex, bacana, Deus oportunizou ele, depois que o seu negócio já estava bem consolidado no mercado. Hoje o Alex já tem uma vida estável, né? Está vendendo bem o produto, está com 2 carros. Deus tirou, né, o carro lá, o velho, deu um carro novo, deu outro para a empresa. Exatamente. E é isso aí, é bacana, né, Alex? Ainda nos oportunizou em adquirir um imóvel de férias. Glórias a Deus, é isso aí. E Alex, aí, depois de 10 anos de sofrimento, a virada de chave, esse ano, nós estamos aqui em 2022. Esse ano foi a primeira férias em família que eu consegui tirar. Glória a Deus, cara. Depois de 10 anos só Glória dessa trajetória, né? 10 anos eu tirei as primeiras férias em família. E onde? No imóvel próprio, lá na beira da praia, podendo usufruir. Assando aquele churrasco e usufruindo, né? Eu posso dizer, inicialmente, da obediência que eu tive ao Senhor em aguardar um comando dele para desenvolver uma nova empresa, e também de Deus ter colocado pessoas-chave na minha vida, que eu posso dizer que o pastor Anderson, com esse programa do Ressignificar, que fez eu virar chave e poder, de fato, usufruir. Trabalhando, eu estava na mesma empresa durante 10 anos, mas a virada de chave fez a empresa e eu consegui trocar carro, consegui não só mais 2 carros que a empresa tem, um carro somente para trabalho, outro carro que nós temos para a família, um imóvel na praia para a gente poder tirar férias depois de 10 anos. Esse ano, julho de 2022, eu consegui tirar a primeira férias em família, depois de muito tempo. Glória a Deus. Alex, a gente já está indo para o final do nosso podcast e eu quero te perguntar uma coisa. Você se converteu, entregou sua vida para Jesus na CBR, né? Claro que a CBR ela tem um papel fundamental em tudo isso, né? Tudo que aconteceu na sua vida, né? A igreja em si, né? Tem esse start, né? Tem esse papel que te deu essa oportunidade de se envolver mais com Deus, né? De se relacionar mais com Deus e poder executar com mais intrepidez, com mais ousadia, né? Os teus projetos. Fala aí um pouquinho sobre essa tua relação com a igreja, né? Igreja CBR, Igreja Comunidade Batista da Restauração e Deus. Eu posso dizer que
todo esse processo iniciou aqui, que foi a partir da minha conversão dentro dessa casa, dentro da CBR, que eu fui conhecer verdadeiramente Cristo e a partir dali recebi alguns comandos que vieram mudar a minha história de fato. E eu sou tão grato a toda essa mudança que hoje eu tenho trabalho voluntário aqui dentro da igreja, eu ajudo na administração da igreja, eu ajudo no secretariado da igreja, a gente está aqui servindo e assim é com muita gratidão que eu devolvo ao Senhor tudo aquilo assim que Ele me proporcionou. Amém. Porque o que Ele me proporcionou lá fora não é para mim esquecer aonde eu conquistei, que foi aqui dentro. Show. Então assim eu me esforço para desenvolver um trabalho aqui dentro da igreja. Faço parte da liderança, faço parte da comissão da comunidade, do Ministério Comunidade Batista, e estou aqui para servir. Eu não quero falar de cargos porque eu tenho vários aqui dentro, mas eu não quero falar nisso. Eu quero me colocar como servo e grato, servindo em gratidão a tudo aquilo que eu conquistei a partir do momento que eu conheci Cristo e entreguei a minha vida para Ele. Bacana. Para a gente encerrar, inclusive eu gostaria que a produção depois colocasse aqui no rodapé, nós citamos aqui, né, o Ressignificar, que vai ser agora em outubro, né? Inclusive é uma edição especial. Né? Além da igreja ter esse papel muito específico de trabalhar o espiritual, de trabalhar de fato a vida cristã do seu membro, né, do irmão que está ali. Esse programa do pastor Anderson, né, que é o Ressignificar, ele tem um papel fundamental, né, fundamental, e a gente já deixa aqui no rodapé as datas específicas para que você se inscreva. Nós teremos uma edição especial de uma imersão de 30 horas para que as chaves da sua vida sejam viradas e você tenha a oportunidade de poder ter aí um novo sentido para as suas emoções, você saber controlar as suas emoções, né, Alex? Você Exatamente. fez, né? Nós fizemos, e a gente quer poder convidar e compartilhar esse projeto que é muito especial. Como eu falei, além do trabalho que a igreja desenvolve espiritualmente, nesse trabalhar da vida cristã, o Ressignificar vem com um papel para complementar, né? Vem com uma ferramenta para complementar na nossa vida pessoal, na nossa vida cristã. Então, participe, eu tenho certeza que vai ser um virar de chave na sua vida e na sua história. Alex, estamos chegando ao final e eu quero te agradecer, cara, pelo teu testemunho. Tenho certeza que o teu testemunho, o nosso testemunho como um servo de Deus, ele pode edificar e transformar muitas vidas. Eu queria aqui finalizar e queria deixar que você fizesse aí, deixar você fazer as suas considerações finais e você poder incentivar essa pessoa que está assistindo para que ele possa também olhar para si e ver também que há solução, que há esperança para ele em todas as áreas, né? Tanto na área espiritual, o Alex falou aqui que por muito tempo, né, andou desgarrado, né, de Deus, né? Mas houve um tempo que ele começou a se relacionar com Deus e a história dele mudou. Isso é fato, né, Alex? É verdade. Eu quero dizer para você que está assistindo que, como eu, talvez não esteja no âmbito espiritual envolvido em nenhuma religião. Assim como eu, naquela época, sempre com esse espírito empreendedor, eu procurava um sócio que tivesse a ideia e o dinheiro para investir. Eu não queria mais nada, né? Eu queria o sócio que tinha a ideia
e que tinha o dinheiro para investir, eu ia entrar ali só com o meu nome para ganhar dinheiro. Eu buscava muito isso e brincava nessa forma. E eu encontrei em Deus um sócio que tem o dinheiro e que tem a ideia. E ele me deu a ideia aonde hoje eu estou prosperando. E esse sócio me pede só 10%. Benção demais. Qual é o sócio que pegaria uma pessoa que não sabe nada da área que ele quer investir e ele entra com dinheiro, ele entra com aquela ideia e ainda dá os 90% para a pessoa que não sabe nada, só Deus, queridos. E se você quer saber o que significa esses 10%, venha conhecer o Senhor, venha conversar comigo. E para você que se despertou para fazer o ressignificar, saiba que tanto eu quanto o pastor Alessandro estará trabalhando no ressignificar aqui. Você vai poder conhecer a gente de perto e saber um pouco mais em detalhes tudo aquilo que a gente conversou aqui. Eu quero deixar um grande abraço e Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Alessandro Ribeiro, estamos aqui nesse novo projeto que é o podcast. Temos certeza que todos os testemunhos que passarem por aqui vai edificar a tua história, vai edificar a tua vida e com certeza você terá um novo sentido na sua caminhada com Cristo. Então, nos acompanhe aí nas redes sociais, está aqui no rodapé, você pode nos acompanhar. Eu tenho certeza que tudo que será feito aqui, tudo que será falado, tenho certeza que vai edificar a tua vida e você vai poder passar para outras pessoas. Compartilha, curte aí, passa para muitas pessoas essa informação, porque eu tenho certeza que alguém precisa ouvir, alguém precisa entender que há uma solução e há uma esperança para aquele que está aí, que está angustiado, que está atribulado, que está precisando dar um passo, mas não está conseguindo, está travado, tanto na sua vida pessoal, na sua família, no seu empreendimento. Então, segue esse conselho e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar de forma extraordinária. Tá bom, queridos? Graça e paz, Deus te abençoe aí grandemente. Obrigado, Alex. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado aí pela disponibilidade de Amém. ter estado aqui conosco, compartilhando esse testemunho maravilhoso que foi o seu. Tá bom? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.